Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é sobre a minha rotina da oração. Como é a sua rotina de oração? Quantas horas por dia você ora? E essa questão das horas, do tempo, é o que eu mais recebo, assim, é o tipo de pergunta que eu mais recebo. Porque nós temos uma ideia, né, de que o tempo da oração é que vai definir a eficácia dela. E eu também tinha essa mentalidade antes, eu tinha essa visão, eu achava que o tempo que eu orasse era o que iria definir se eu seria usada pelo Senhor ou não, se Deus iria me entregar algo especial, algo diferente. E muitas pessoas falam isso dentro da igreja, inclusive. Eu já ouvi pessoas que vieram me entregar profecia, né? Mas que até era Deus na vida da pessoa, Deus estava na vida da pessoa porque eu via, mas entrava um pouco da emoção também. E a pessoa queria comparar o ministério dela com o meu e dizer que Deus iria me usar daquela forma que usava ela. E aí dizia, ah, Deus quer que você ore mais. E eu pensei assim, meu Deus, eu já oro tanto, porque na época eu era assim, adolescente, né? Estava saindo ali da adolescência, indo para a fase adulta. Então, eu tinha bastante tempo, assim, em minha vida, né? Quem é adolescente tem tempo para fazer muitas coisas. Então, eu já orava muito. E eu pensei assim, nossa, mais ainda do que eu já oro. E isso acabou criando em minha mente, né, uma pessoa que estava em um processo ainda de formação, formando a minha mentalidade. Então, uma pessoa chegar para mim e falar que eu precisava orar mais, sendo que eu já orava bastante em minha visão, na questão do tempo, né? Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar outras atividades para ficar só orando o dia todo? Isso foi o que veio em minha mente. E não é bem assim que funciona, porque nós temos que saber administrar o nosso tempo. Então, as pessoas têm que ter cuidado. Tem pessoas que têm facilidade ali para se concentrar na oração, mas tem pessoas que não têm. Então, o importante não é o tempo em que você vai orar, mas sim a qualidade da sua oração. Tem pessoas que podem orar horas por dia, mas ela está ali ajoelhada, mas entre vários pensamentos ali, dividida em vários pensamentos. Nem todo mundo consegue ajoelhar para orar por muito tempo, enquanto outras conseguem. Então, jamais eu vou ficar aqui comparando a minha vida espiritual com a vida espiritual dos outros. Com cada um, Deus vai trabalhar de uma forma. E cada um vai adaptar a sua rotina de oração baseado na sua rotina ali, do seu dia, do seu trabalho, da sua vida. Cada um tem um horário diferente. Então, eu não posso pegar uma régua e colocar assim, te entregar uma fórmula e dizer, vai dar certo para você porque dá certo comigo, tem que ser assim, a fórmula é essa, você precisa seguir a mesma medida que eu. Não. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não defino um tempo para orar. Eu não ajoelho aqui e digo assim, agora eu vou orar 30 minutos, agora eu vou orar 1 hora. Não. A oração é algo que flui. Eu ajoelho para orar e a oração vai fluindo e eu fico ali o tempo que eu tenho que ficar, o tempo que é necessário ficar. Então, eu não conto o tempo que eu vou orar. Eu só sei, assim, o tempo que eu orei algumas vezes porque eu coloco ali um fundo musical, porque eu gosto de orar, assim, com fundo musical. Eu creio que o ambiente muda, eu creio que Deus se manifesta através do louvor também, através da melodia, do som. Mas eu não fico contando. Eu vou ajoelhar aqui e vou orar X tempo. E aí, quando eu vejo no relógio, se passaram 20 minutos, eu vou orar mais 10. Não, não é assim. Porque às vezes você já falou o que tinha que falar, você já ouviu Deus te falar o que Ele tinha para te falar, você já conseguiu ali fazer um período que para você é eficaz em menos tempo. Por exemplo, você pode orar 10 minutos e a sua oração ser muito eficaz. E você pode orar 1 hora e durante aquele tempo ali mais longo você não conseguir se dedicar de fato, porque a mente ficou ali dividida entre várias coisas. E tem momentos que a gente fica assim, dividido mesmo. Tem momentos que eu vou ajoelhar para orar e a minha mente está assim, pensando em um monte de coisa, com várias preocupações. E é assim que funciona, gente. Então, nós não podemos ficar querendo impor algo sobre os outros que funciona para nós. Tem que ter essa maturidade, as pessoas têm que ter cuidado com essas falas de querer aplicar a sua rotina espiritual na vida dos outros. Então, eu não sei exatamente quantas horas eu oro por dia. Se eu falar aqui, eu não estarei sendo precisa, porque eu não sei, de verdade.
A questão da oração é que eu aplico ela, eu insiro a oração em vários momentos do meu dia. Então, eu não tenho um tempo específico. Por exemplo, eu acordo, então ali eu já oro, já passo um tempinho falando com o Senhor. Não sei qual o tempo também, mas geralmente assim, pela manhã eu não fico muito tempo. Então, eu faço meu período de oração ali, faço meu período com Deus, agradeço a Deus pelo dia, por ter acordado, por Ele ter me sustentado ali mais um dia. É uma oração mais assim, voltada para a gratidão. Peço a Ele que abençoe, que conduza o meu dia. E aí depois eu levanto, né? Vou fazer as coisas. E, por exemplo, se eu for limpar a casa, eu oro. Eu aproveito para orar. Eu coloco um fundo e vou orar. Quando eu vou arrumar o cabelo, eu oro. Também eu coloco um fundo e vou orar. Aproveito para ficar orando em línguas. Então, eu insiro a oração em vários momentos do meu dia. Isso é o que faz a diferença. Eu vou lavar um prato, vou orar em línguas. Então, digamos que eu passe ali 15 minutos, 20 minutos limpando a casa. Então, eu orei de 15 a 20 minutos. Aí eu fui arrumar o cabelo. Eu passo o quê? 40 minutos, 1 hora. Eu passei aquele tempo ali orando. Então, eu insiro a oração em vários momentos do meu dia. Tanto quando eu estou dentro de casa, quando eu estou fora também. A oração faz parte da minha vida. Isso é o que faz a diferença. Eu lembro de orar em vários momentos do meu dia. Independente de onde eu esteja, eu lembro de orar. Eu tenho a necessidade de orar. Se eu estiver em casa, eu vou ajoelhar para orar várias vezes ao dia. Ou eu vou orar enquanto eu for fazer outras coisas, outras atividades. Nem sempre eu vou poder dobrar o joelho para orar, dentro de casa ou em outro lugar. Mas eu dou um jeito de inserir a oração em minha vida. Seja andando, seja em pé, seja sentada, seja lá onde for. Eu insiro a oração em minha vida em vários períodos. Então, por exemplo, quando eu saio, quando eu estou na rua, quando eu estou em algum lugar, passando e começo a tocar uma música mundana, que eu sei que aquilo vai ser ruim, que a música ela entra em sua mente e a música tem algo espiritual também, tem conexões espirituais. Então, eu começo a orar em línguas para blindar a minha mente. Eu fico ligada ali com Deus. E aí Deus fala e meu espírito começa a orar em línguas. Eu começo a orar. Acontece isso várias vezes durante a minha vida, durante a minha semana. Então eu estou passando por um lugar e começo a tocar uma música. Eu já estou orando em línguas. Começo a orar em línguas, claro, em espírito, né? Não assim em voz audível. Ali algo entre mim e Deus. Vou orando e vou falando com Deus. Fico sempre ligada, independente do lugar onde eu esteja. Eu fico ligada. E muitos acham que isso é fanatismo, muitos dizem que isso é fanatismo, mas é problema de quem acha que isso é fanatismo. Eu vou continuar fazendo, eu insiro assim. E é algo particular entre mim e Deus. Eu compartilho para incentivar outras pessoas, mas é algo assim que eu faço muito naturalmente. A oração, ela faz parte ali da minha vida, ela faz parte do meu dia. Eu tenho a necessidade de orar, até porque eu sou uma pessoa que eu não converso muito com outras pessoas. Eu priorizo conversar mais com Deus. Então eu tenho essa necessidade de orar mais. Deus me colocou nessa situação de precisar falar mais com Ele, orar mais. Eu não tenho um círculo grande de pessoas para ficar conversando e não tenho essa necessidade também. Então eu tenho a necessidade de falar mais com Deus, de conversar mais com Deus durante o meu dia, durante a minha vida. E não fique se cobrando em relação a tempo. Foca na qualidade da oração. Não adianta você ajoelhar para orar 1 hora e daqui a pouco você começar a dormir, porque acontece. Não que isso não vai acontecer uma vez ou outra. Não estou dizendo aqui que Deus vai te cobrar por isso. Não. Eu só estou falando que, de fato, é melhor você ajoelhar para orar 10 minutos e estar ligada em oração. Ligada na oração ali, concentrada, conectada, do que você ajoelhar para orar 1 hora e você dormir, entendeu? Porque acontece isso, já aconteceu comigo várias vezes e às vezes acontece ainda. Então, essa questão do tempo não define, gente, se você vai ter um tempo de oração de fato eficaz ou não. Tem dias que eu oro 1 hora, tem dias que eu oro 2 horas. Eu posso algum dia orar 20 minutos,
30 minutos. Eu não sei, porque eu não fico contando o tempo. Eu só sei que eu preciso orar. E quando eu vou orar, eu me entrego mesmo. Às vezes eu nem estou com vontade, como por exemplo aconteceu esses dias. Eu não estava com vontade nenhuma de orar. Foi um dia de domingo à tarde. Eu deitei à tarde, pra cochilar um pouco. E levantei assim, sentindo meu espírito de orar, mas eu não estava com vontade. Eu já levantei dobrando os joelhos. E de repente, quando eu começo a orar, Deus começa a me falar algo assim muito forte, muito tremendo, que Ele não havia me falado antes. E eu fui renovada. Então, esse momento de cansaço, você não pode permitir que ele te trave, te pare. Ore, mesmo cansado, mesmo desanimado. Ore. Nem sempre eu estou com vontade de orar, mas eu oro mesmo sem vontade. A minha carne não tem domínio sobre mim. A minha carne não me domina. O meu coração não me domina. Então, eu fui orar sem vontade nenhuma. Eu estava cansada. E quando eu fui orar, eu levantei parecendo um leão. Deus me renovou ali na oração. Então, essa questão também da oração, você tem que ter disciplina. É igual quando você vai executar um trabalho. Tem dias que eu não estou com vontade nenhuma de trabalhar, mas eu tenho que levantar e ir trabalhar. Por quê? Porque eu preciso pagar as minhas contas, porque eu preciso pagar os boletos. Então, eu preciso trabalhar, é uma disciplina. Então, isso é disciplina. Eu não quero fazer uma coisa, mas eu vou fazer, porque eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso fazer, eu preciso vencer a minha carne, eu preciso vencer as minhas emoções, eu preciso vencer a minha vontade. A oração requer disciplina. Disciplina. E é isso, gente. Essa foi uma dica para vocês aqui, Eu estou compartilhando com vocês algo pessoal. Como é que eu faço meu período de oração aí todos os dias? É assim que eu faço. Eu insiro a oração em vários momentos do meu dia. Tudo que eu for fazer, eu lembro de orar. Eu espero que eu tenha ajudado você, que você tenha sido edificado. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.